Texto da palavra do Senhor que servirá de referência para a exposição bíblica desta noite está extraído, retirado do livro de Hebreus, carta, ou epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Leremos os dois primeiros versículos, verso 1 e 2, texto conhecido, carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, sentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha ou da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Palavra do Senhor. Como mencionei hoje pela manhã, durante todo esse mês de junho, refletimos sobre o tema do discipulado. Ao todo, ao longo dos 5 domingos, as 4 quartas-feiras, foram 14 mensagens bíblicas voltadas para este tema, lembrando-nos do desafio da jornada cristã, da jornada do discipulado. E não apenas aqui no contexto do culto, mas também nos pequenos grupos, multiplicadores. Todo o roteiro dos estudos bíblicos também estava alinhado com a temática do discipulado. Pois entendemos, irmãos, que é no púlpito o lugar oportuno, a ocasião em que a palavra do Senhor, ela deve ser pregada com ousadia, com intrepidez da palavra de Deus e vinda do Espírito Santo, para que a igreja ela seja edificada, para que a igreja ela seja desafiada. E a minha expectativa como pastor da igreja, que durante esse mês de junho você tenha sido desafiado pela palavra de Deus, tenha sido tocado e lembrado da parte do Senhor, a importância e o lugar do discipulado na sua vida e na vida da nossa igreja. E quando olhamos, irmãos, para esse texto, o texto da carta aos Hebreus, lembramos que a vida cristã, ou somos lembrados a partir da imagem, da figura que o escritor bíblico utiliza no versículo 1, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, somos lembrados que a vida cristã, ou seja, o discipulado, não é uma corrida de velocidade, mas é uma maratona. A imagem aqui dessa corrida que o escritor bíblico nos apresenta, não nos traz necessariamente a necessidade de corrermos mais rápidos, mas sim de irmos mais longe. Essa maratona que é a vida cristã, o discipulado é uma caminhada contínua de fé, é uma jornada de fé marcada pela perseverança, mas sobretudo tendo o propósito de seguir a Jesus e de fazer novos discípulos como a sua maior missão. Nesse texto, o autor, o escritor aos Hebreus, ele nos lembra, sim, que não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa maratona. Quando olhamos aqui para o texto bíblico, no início do versículo 1 do capítulo 12, nos diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nessa caminhada, nessa maratona, que é uma maratona longa, nós não estamos sós, mas o Senhor tem colocado servos e servas, homens e mulheres, para caminhar conosco. Há testemunhas, sim, que nos inspiram. Mas também, irmãos, somos lembrados que há pesos que precisamos abandonar.
Há obstáculos que precisamos ultrapassar, pois há um alvo que está diante de nós. E esse alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nesta noite, com muita alegria, estaremos refletindo sobre esse tema, o discipulado como uma jornada de fé, o discipulado como uma caminhada de fé, o discipulado como uma maratona de fé. E dizer em primeiro lugar, irmãos, que para corrermos essa corrida que está proposta diante de nós, precisamos nos libertar e nos livrar dos pesos que muitas vezes carregamos e do pecado que muitas vezes nos rodeia, nos assedia, nos enredam. Quando olhamos para o texto, sobretudo essa expressão que o escritor bíblico usa, o texto nos chama a atenção a livrar-nos do peso do pecado, livrar-nos de todo o peso. E esse peso aqui, irmãos, é tudo aquilo que nos atrapalha. E quando pensamos naquilo que nos atrapalha da nossa jornada de fé, não necessariamente estamos falando sobre o pecado, necessariamente, mas às vezes sobre hábitos que precisamos abandonar, relacionamentos tóxicos que precisamos deixar de lado. Sim, irmãos, porque muitas vezes na caminhada do discipulado, na jornada do discipulado, na maratona da vida cristã, há relacionamentos que precisamos deixar de lado. Aquelas pessoas que ao invés de nos ajudar, elas nos atrapalham. Hábitos que nos fazem ficar mais distantes do Senhor, fugindo do propósito de Deus para as nossas vidas, distrações que estão diante de nós e que muitas vezes nos envolvemos, tirando o nosso foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, a vida cristã, sim, irmãos, ela é comparada na carta aos Hebreus a uma longa corrida de resistência. Como mencionei há pouco, não é uma corrida curta, uma corrida de velocidade, mas uma corrida longa em que precisamos nos preparar. Precisamos deixar de lado. E aí o autor do texto, ele nos exorta a livrar-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Versículo 1. Essa imagem, a imagem que o escritor bíblico nos apresenta, ela é clara e ela é poderosa. Não podemos correr bem se estivermos carregando peso. Não podemos correr bem se estivermos sobrecarregados. Muitos começam a corrida da fé com entusiasmo, mas ao longo dessa jornada se tornam lentos. E muitos ficam pelo caminho. E muitas vezes, irmãos, aqueles que ficam pelo caminho, ou aqueles que não conseguem completar a carreira ou a maratona da fé, é porque estão desanimados, carregando fardos que são desnecessários. Carregando pecados não confessados. E nesta noite nós somos desafiados por Deus a descartar todos os pesos que estamos carregando em nossa jornada. Os pesos, irmãos, muitas vezes podem nos atrapalhar. Faz com que, ao invés de alcançarmos o nosso objetivo, paremos, fiquemos cansados, fiquemos desanimados. Pensemos aqui de maneira prática. Quando estamos caminhando a longa jornada, uma coisa é você estar livre, sem levar nenhum peso. Outra coisa, de repente você com uma mochila, com uma mala ou com alguma outra coisa pesada, como você conseguirá alcançar o seu objetivo? Da mesma forma, na vida cristã, muitas vezes carregamos pesos esses que nos atrapalham nessa caminhada e nessa jornada. É sobre essa ideia que o escritor bíblico aqui nos fala. Talvez esses pesos seja o excesso de compromissos que muitas vezes sufocam a nossa caminhada, a nossa vida e nos tira um tempo precioso com Deus. Sim, irmãos, porque vivemos em um ativismo
descontrolado. E todos os dias nós somos cada vez mais instigados a realizar mais e mais tarefas em pouco tempo, ou às vezes ao mesmo tempo. E sim, esse ativismo, quer seja no mundo secular, no mundo do trabalho, quer seja na vida cristã, também, em alguma medida, pode servir de peso. Porque o peso ou os pesos podem ser distrações. E às vezes o ativismo ocupa esse lugar de distrações que nos tiram o foco. Nos tiram o foco da nossa caminhada e findam nos atrapalhando. É necessário, irmãos, também reconhecer que há sentimentos que carregamos que podem também servir a essa função ou servir a esse lugar de pesos que carregamos. Muitas vezes, irmãos, pessoas que carregam um peso de um coração ansioso, a ansiedade que alcança o coração e a vida de tantas pessoas em nossos dias. E essa ansiedade é como se fosse um peso, um fardo que as pessoas carregam na sua vida, na sua jornada, atrapalhando, trazendo obstáculos, fazendo com que elas não consigam avançar a corrida que está proposta para todos nós, a corrida da fé, a caminhada da fé, a jornada da fé, a maratona da fé, sentimentos, pecados não confessados, ansiedade, ativismo e tantas outras coisas que nos servem de fardos e que a palavra de Deus nos diz que precisamos deixar de lado. Quando pensamos nesses fardos, somos lembrados também necessariamente do pecado. O pecado, por sua vez, é uma armadilha que se enrosca em nossa alma. E aqui quando nós olhamos ou procuramos projetar a imagem de um enrosco, é algo que estivesse travando os nossos braços, as nossas pernas, impedindo que a gente caminhe, impedindo que a gente avance, impedindo que a gente corra. É algo que nos trava, é algo que muitas vezes faz com que percamos o nosso objetivo, o nosso foco da nossa jornada. Precisamos nos livrar, meus amados irmãos, de todos esses fardos, de todas as distrações, de todos os pesos nessa caminhada. O texto bíblico nos diz: depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, depois disso, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Às vezes, irmãos, tentamos ignorar ou esconder o pecado, como quem varre a sujeira para debaixo do tapete. Mas fica a pergunta: queremos enganar a quem? A Deus ou a nós mesmos? Precisamos levar a sério, irmãos, essa relação, entendendo que com o pecado não se brinca. Eu já falei sobre isso em outra oportunidade, que tem muita gente, tem muito crente brincando com o pecado. E quando as consequências do pecado chegam, aí não sabem o que fazer. Porque a nossa relação com o pecado é de nos afastar. Alguém já disse: ou nós nos afastamos do pecado, ou o pecado nos afasta de Deus. Não há uma terceira via, não há uma terceira oportunidade ou possibilidade. Temos que andar distantes do pecado, para que assim possamos andar perto de Deus. Quando andamos distantes do pecado, quando nos livramos do pecado, temos condições de percorrer a corrida da fé que nos está proposta. Mas essa libertação começa com um ato de humildade. E esse ato de humildade, irmãos, é o reconhecimento de que não somos fortes o bastante, que dependemos todos os dias do Senhor. É termos a humildade para compreendermos que muitas vezes nessa jornada, nessa caminhada, não conseguimos andar sozinhos. Precisamos de ajuda. É o que o texto bíblico nos diz. Rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Muitas pessoas, irmãos, estão fracas na fé porque estão andando sozinhas, porque estão negligenciando a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja,
porque não conseguem abrir o seu coração e pedir ajuda. Pedir ajuda, irmãos, é um reconhecimento da nossa necessidade que temos, e isso não nos rebaixa, isso não nos torna inferior a ninguém, mas isso é um sinal, é uma marca de que temos um coração humilde em poder reconhecer de que sim, precisamos de ajuda na caminhada da fé. Se você, meu irmão, está enfrentando lutas, desafios, se está carregando fardos que são pesados demais, não carregue sozinho. Peça ajuda. Deus não nos chama, irmãos, a correr com pesos em nossos ombros. Não é isso que a Bíblia nos desafia, mas o texto bíblico nos chama a lançar sobre Ele, sobre o Senhor, todos os nossos fardos, todas as nossas ansiedades, todas as nossas culpas. Não carregue o fardo do pecado, da ansiedade, da culpa. Entregue ao Senhor e Ele certamente cuidará da sua vida. O Evangelho nos lembra, meus amados irmãos, que Jesus tomou sobre si o maior peso, a condenação pelo nosso pecado. Esse fardo Ele já carregou sobre Ele na cruz. Ele nos oferece perdão e reconciliação. Por isso que todos nós somos convidados pelo Senhor nesta noite a lançar fora todos os fardos que muitas vezes insistimos em carregar. Hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, a examinar o seu coração. Que fardos têm atrasado a sua vida na jornada da fé? Quais são os fardos ou pecados que têm roubado a sua paz e a sua relação sincera com Deus? Não adie esse confronto interior. Reconheça, coloque diante de Deus. A graça de Deus, ela é suficiente, sim, para nos levantar do lugar em que estamos, para nos limpar e para continuarmos na nossa caminhada e na nossa jornada. A graça de Deus, ela é suficiente para nos dar coragem, para renovar o nosso ânimo, para prosseguir nessa jornada de fé. Não caminhe sozinho. Quando decidimos, meus amados irmãos, se libertar de tudo aquilo, de todos esses fardos que insistem em caminhar conosco, nós experimentamos um alívio do Senhor. Sabe aquela ideia de quando você está caminhando, andando numa estrada, está carregando algum fardo, algum peso, literalmente, e quando você solta aquele peso, aquela sensação de alívio, aquela sensação de liberdade. É desta forma, meus amados irmãos, que acontece conosco, quando nós lançamos sobre o Senhor todos os nossos fardos. Colocamos fora todo o peso que muitas vezes carregamos na nossa jornada. Corramos sim, meus irmãos, com perseverança. É o que o texto bíblico nos diz, a corrida que nos está proposta. Mas há uma segunda verdade, meus amados irmãos, que nós encontramos nesse texto. Está justamente relacionado a essa última expressão que mencionei. No final do versículo 1, corramos com perseverança a corrida que está proposta. O verbo correr aqui, meus amados irmãos, que nós encontramos no texto bíblico, na sua língua original, no texto grego, nos transmite a ideia de um esforço constante, um esforço contínuo, algo que nós fazemos continuamente. É a ideia da perseverança. Perseverar significa continuar mesmo quando está doendo. Quando pensamos aqui na ideia da corrida, na figura, na imagem da corrida. E quando pensamos sobre isso, somos lembrados de muitas imagens que nós gravamos, das maratonas que já tivemos a oportunidade de assistir, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, e quantas experiências e imagens que nós não temos de atletas que no decorrer da maratona começam a demonstrar dor, começam a demonstrar uma série ali de sentimentos que são próprios daquela corrida, ou resultados que estão sobre o seu corpo por conta às vezes de uma queda durante a caminhada, a maratona, mas eles continuam. Eles perseveram,
Perseverar significa continuar mesmo quando dói. Não desistir. Mesmo quando não vemos os resultados imediatos, precisamos perseverar, irmãos. Nossa corrida é uma jornada que exige resistência espiritual. Nossa corrida, a corrida da fé, é uma jornada que demanda resiliência espiritual. Desistir não é uma opção, mas perseverar com o Senhor é o que nos leva a cumprir a nossa missão. A vida cristã, meus amados irmãos, não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. E por isso que o escritor bíblico nos desafia a correr com perseverança. Vejam aqui, irmãos, que o escritor poderia ter usado qualquer outra expressão e ter dito aqui: corramos com rapidez, corramos com velocidade. Mas ele não usa essa ideia da velocidade, do ser rápido, mas ele usa a ideia da perseverança. Sim, porque o escritor tinha com plena consciência de que a jornada da fé é uma maratona, é uma corrida longa e que precisamos ser perseverantes. E para isso precisamos sempre confiar no Senhor. É uma caminhada constante, marcada pela fé, pelo esforço e pela resistência. Não desista, meu amado irmão, minha amada irmã, não fique pelo caminho, persevere. Infelizmente, meus amados irmãos, todos nós sabemos que há muitos que iniciam essa maratona da fé e desistem e ficam pelo caminho. Certamente, todos nós conhecemos irmãos e irmãs que um dia já estiveram sentados nessas cadeiras que os irmãos estão sentados hoje, mas que por razões diversas, talvez por não terem deixado de lado certos pesos, por não ter colocado de lado certos pecados, por terem desistido e não perseverado, não continuaram nessa jornada. E é algo também que precisamos entender, é que nessa jornada, que nessa caminhada, de que nessa maratona, não há atalhos. Há muitas pessoas que para alcançar objetivos procuram atalhos. Irmãos, no discipulado da vida cristã não encontramos atalhos. Há uma maratona que está proposta e precisamos ser perseverantes. Muitos desistem porque preferem a estrada larga, o caminho largo. Mas nós sabemos que a vida cristã, ela é marcada, ela é feita pelo caminho que é estreito. É a maratona que está proposta. Muitos preferem a estrada, o caminho largo, onde não há renúncia. Mas a maratona cristã demanda renúncia. Muitos preferem o caminho largo, porque nesse caminho largo não há cruz, mas a vida cristã demanda cruz, compromisso, renúncia, negar-se a si mesmo. É essa maratona, é esse caminho, é o caminho do reino de Deus, que é o caminho estreito e que exige constância, mas o Senhor nos chamou a perseverar nesse caminho. O Senhor nos convida a que mesmo que estejamos cansados, mas não podemos recuar, precisamos persistir. Sim, irmãos, porque a perseverança aqui que o escritor bíblico nos fala, não nasce da força humana, mas nasce da dependência do Senhor, da confiança do Senhor. Quando achamos que não temos mais forças, o Senhor renova as nossas forças para continuar. O Senhor renova as nossas energias para avançar. O profeta Isaías, no texto conhecido, capítulo 40, no versículo 31, nos diz: lembre-se de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Seja firme, meu amado irmão, minha amada irmã, com coração confiante. Há um prêmio incorruptível nos aguardando a todos aqueles que não param, que chegarão à reta final. Mas há uma terceira e última verdade que eu gostaria de trazer
para a nossa reflexão e meditação nesta noite. É que nessa jornada, nessa caminhada, no discipulado como caminhada da fé, nós precisamos manter e fixar o nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No versículo 2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se olharmos, irmãos, para as circunstâncias, nós tropeçamos. Se olharmos para o lado, nós cairemos. Se olharmos para os outros, nós desanimaremos. Mas quando mantemos os olhos em Jesus, nós encontramos força e direção para continuar e para perseverar. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de fé e de obediência. Porque mesmo sabendo que o seu destino era a cruz, ele não desistiu. Mesmo sabendo que o seu caminho era o Gólgota, caminho de morte, ele não desistiu. Ele perseverou. E desta forma, irmãos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós também continuaremos. Não podemos olhar para o lado. Não podemos olhar para as distrações. Não podemos olhar para exemplos humanos, mas sempre olhar para Jesus. O autor da carta aos Hebreus nos oferece, meus amados irmãos, um conselho poderoso e indispensável para a nossa fé. Olhar firmemente para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Sim, em uma corrida longa e exaustiva, não podemos olhar para os lados, precisamos olhar sempre para frente. Se os irmãos já tiveram a oportunidade de acompanhar corridas de maratona, os irmãos observarão isso. Prestem atenção, busquem na memória que os corredores, sobretudo os atletas profissionais, não aqueles que estão ali, né, na maratona de São Silvestre, ali o pessoal vai participar, dando tchau para todo mundo, mas aqueles que são profissionais, eles não olham para os lados, estão sempre olhando para frente. Porque olhar para o lado é distração, olhar para o lado tira o foco, olhar para o lado muitas vezes nos faz tropeçar, porque não conseguimos observar o que está à nossa frente. Precisamos olhar para frente, precisamos olhar para Jesus. Não se distraia no caminho da fé, meu amado irmão. Não olhe para exemplos humanos, não olhe para as dificuldades, não olhe para as lutas, olhe para Jesus. O convite de Deus, ele é claro para nós. Fixe seu olhar em Cristo. Ele é o ponto de partida da nossa fé. É o ponto de referência. É aquele que nos chamou, é aquele que nos guia, é aquele que nos põe em movimento e é aquele que nos dá força para continuarmos a andar, a correr, a prosseguir na fé. Porque se olharmos para os lados, irmãos, não lograremos êxito. Lembremos, irmãos, do apóstolo Pedro. Naquele exemplo, naquela experiência em que os discípulos estavam no barco e de repente ali quando eles viram alguém, um homem andando pelas águas, e aquele homem era Jesus, e o Senhor Jesus convida Pedro a ir ao seu encontro. O escritor bíblico ele é muito preciso e é muito claro ao dizer que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele continuava a caminhar. Mas quando ele começou a olhar para os lados, para os ventos, para a força da água, ele começou a se distrair e começou a afundar. Olhar para Jesus, porque quando olhamos para qualquer outra direção, nós afundamos na vida e não alcançamos o nosso objetivo. Quando nós olhamos para Jesus, nós continuamos firmes, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Não são as circunstâncias que nos farão parar, não são as dificuldades da vida que nos farão desistir ou recuar, mas é olhar para Jesus, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, que nos dará força, perseverança e energia para prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada. Meu irmão, minha irmã, não olhe as dificuldades que você está enfrentando hoje. Olhe para Jesus. Não olhe para as lutas que têm tentado lhe fazer parar. Olhe para Jesus. Não olhe para a sua depressão.
que tenta lhe deixar no quarto todos os dias, que tenta lhe travar, que tenta lhe paralisar. Não olhe para os seus medos, seus traumas, mas olhe para Jesus e Ele lhe dará força para continuar. Talvez hoje o seu coração esteja sobrecarregado. Talvez hoje o seu coração esteja abatido por tantas pressões. Talvez você já tenha até se acostumado a olhar para si mesmo, a olhar para os seus problemas, a olhar para os desafios, ou quem sabe olhar para as falhas alheias. Há muita gente que desiste da caminhada da fé por conta de falhas de outras pessoas. Ora, irmãos, se eu ou se qualquer um de nós aqui fôssemos olhar para exemplos humanos e ter exemplos humanos como nossa referência, certamente haveria poucos de nós aqui nesta noite. Mas quando nós decidimos olhar para Jesus, nós temos a certeza de que continuaremos firmes na jornada da fé, mesmo que as lutas insistem em nos acompanhar, mesmo que os desafios estejam próximos demais, mesmo que as dificuldades estejam ali constantes na nossa vida, mas nós não desistimos quando olhamos para Jesus. O Senhor nos convida a voltar os nossos olhos para Ele. Nele encontramos força para prosseguir. Nele encontramos graça para recomeçar. Nele encontramos esperança para não nos decepcionar. Olhe para Jesus. Quando mantemos nosso olhar em Jesus, nós aprendemos a enxergar a vida com outra perspectiva. Ele nos ensina a caminhar com propósito. Sim, Ele nos ensina a amar com generosidade, sim. Ele nos ensina a suportar as dores com coragem. Se você, meu irmão, nesta noite, está passando por qualquer luta ou desafio, não desista, olhe para Jesus. Não pare na sua caminhada da fé, na sua maratona. Sim, saiba que será uma corrida longa. Será uma corrida em que demandará de você, meu irmão, minha irmã, de cada um de nós, perseverança. Desistir não é uma opção. Mas tome a decisão hoje. Tome a decisão. Decida afastar tudo que desvia o seu foco. Tudo que desvia o seu foco de prosseguir na jornada da fé, afaste-se. Tire da sua vida. Feche os ouvidos para a incredulidade. Recuse a ansiedade, rejeite a culpa que insiste em paralisar a sua vida e olhe firme para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o seu pastor, porque Ele é o seu amigo, porque Ele é o seu Redentor, o Senhor Jesus. Pois Ele é o autor e consumador não apenas da nossa fé, mas também da nossa história. A nossa história, a minha história, a sua história está firmada no Senhor. E para que avancemos nessa trajetória do discipulado da caminhada cristã, precisamos olhar para Jesus. Hoje à noite, somos desafiados por Deus através da sua palavra, de que precisamos olhar para Jesus. E de que nessa caminhada, na caminhada da fé, é necessário deixar de lado pesos e pecados. É necessário ser perseverante nessa caminhada. E requer de todos nós que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Para quem você está olhando hoje à noite? Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor a cada dia nos desafie a prosseguirmos nessa jornada, na jornada da fé que Deus tem proposto para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.